Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre se importa realmente a aparência ou a realidade, né? O que é mais importante? E se a realidade, como pregam que seria a realidade, de fato, é realmente o desejável, né? Vamos pensar sobre isso. Isso vem à tona agora no momento em que a polícia acusa a deputada Flor de Lis, né, que era cantora evangélica, de um crime de matar o seu marido Anderson do Carmo, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse problema, porque é um escândalo e não faz sentido a gente ficar discutindo isso aqui num canal evangélico, né? Você vê algumas pessoas que ficam botando lenha na fogueira, mas é porque querem, digamos assim, audiência, né? Pra mim ela provavelmente está errada, nunca achei nada demais nela, nunca vi nenhum Espírito Santo nela, nada disso, entendeu? Então, pra mim é indiferente, tá? Eu não podia esperar outra coisa. Inclusive essas coisas que falam aí, eu já tinha ouvido falar, essas questões que falam aí de feitiçaria e tal, e nunca falei publicamente, mas falei para pastores que eu conheci, ó, não se deixe enganar que acontece isso, né? Então, que eu tinha ouvi falar isso dela, tem que verificar, mas eu ouvi, né? Então eu só falava para pastores, para que os pastores ficassem alertas, né? Para proteger suas ovelhas, né? Mas muitas das coisas que você ouve hoje, a gente ouvia a boca miúda em alguns lugares onde você encontrava com alguns irmãos muito específicos. Flor de Lis disse que matou o marido porque não queria se divorciar. E na fala dela, né, divorciar seria uma vergonha para o nome de Deus, né? Então vamos entender isso. Será que era melhor mesmo ela matar o marido do que se divorciar? Será que é esse o pensamento dos conservadores? Vamos pensar direitinho, né? Primeiro, o divórcio, ele não é proibido totalmente na Bíblia, né? Ele é uma coisa que é a última opção. Não tem assassinato depois do divórcio. O divórcio já é a última opção, né? E ele só ocorre e deve ocorrer somente em caso de adultério. Então, por isso, não justifica nada o que ela disse. Mas da onde a gente vai tirar o que ela disse para entender essa situação? Para você entender isso, você precisa entender que ela não está falando aquilo como um ponto de vista conservador ou bíblico. Ela está falando do ponto de vista meramente prático e interesseiro. Por que ela diz isso? Ela sabia que, sendo uma pastora, né, caso ela pedisse divórcio, ela perderia a sua função ou teria ela prejudicada, né? E com isso ela perderia o seu ganha-pão. Então, na verdade, o que acontece algumas vezes é que algumas pessoas se sujeitam a algumas coisas para não perder seu ganha-pão, né? Mas o caso dela era um ganha-pão bem grande, né? Diga-se de passagem, né? No caso dela, ela não queria perder o ganha-pão apenas, ela não estava preocupada com o nome de Deus. Talvez ela nunca estivesse preocupada com o nome de Deus. E ela precisava manter certas regras observadas para que o seu ganha-pão se mantivesse, um bem gordo e rechonchudo, né? Então, por isso, ela considerou mais difícil, né, se divorciar, porque ela se divorciando, ela teria que fazer isso publicamente, inclusive em juízo. Ao passo que cometendo um crime, ela faria às escondidas e tentaria esconder a sua possibilidade ali de erro, né? Então, como você pode ver, não tem nada a ver a questão dela ser isso ou ser aquilo, né? Ser conservador ou ser evangélica, não tem nada a ver. E o joio sempre vai fazer o que for para se beneficiar do trigo, tentando parasitar o trigo, né? A igreja seria um grande trigal e o joio seriam os parasitas que entram no trigal. Então, na verdade, o que é a igreja? A igreja é como se fosse um grande trigal, algo que alimenta a população, alimenta o povo espiritualmente, né? Com a palavra de Deus. Mas existe uma planta chamada joio que ela parece muito com o trigo, mas não serve para alimentação, não serve para nada. Ela serve apenas para parasitar o trigal.
e tentar sobreviver dos cuidados que acontecem ali pelo agricultor, certo? E na verdade o que nós temos hoje são algumas pessoas que realmente são parasitas do evangelho, estão apenas vivendo buscando um bom salário, né? Facilidade de ser adorado, manipular as pessoas, mas não pregar verdadeiramente o evangelho. Você começa a ver isso quando começam a buscar muita notoriedade, muitas ideias importantes que queiram aparecer no meio da população, chamar muita atenção para si, né? Especialmente colocando o seu nome na placa da igreja, uma coisa que muitos fazem. Ela colocou como ministério o nome dela, mas tem alguns que botam na placa da igreja pastor presidente fulano de tal, que é a mesma coisa, o mesmo pecado, tá? Então devemos tomar cuidado com isso. Eu vi um esquerdista falando que a Michelle Bolsonaro tirou uma foto com a Flor de Lis. Óbvio, eles são pessoas do meio político. Cada um tira foto no meio político. No momento qualquer que estão lá em relacionamento político, de ligações políticas, eles podem tirar foto. Aí o outro foi falar, porque a Michelle Bolsonaro chamou ela de minha amada irmã. Ora, isso aí é uma mediocridade, alguém dizer um negócio desse, né? Acusar a Michelle Bolsonaro por causa disso, porque isso é um termo evangélico comum. Especialmente as senhoras costumam chamar as outras pessoas de meu amado irmão, minha amada irmã. É um termo evangélico comum, tá? Então, levianidade alguém tentar acusar alguém por isso. Então devemos tomar cuidado para que não venham fazer ligações ridículas, pegando uma pessoa que é um joio, né? E trazendo para o meio do trigo e tentando transformar o trigo em joio. É o que estão querendo fazer, especialmente o pessoal da esquerda, porque sabe que eles perderam a eleição devido ao voto evangélico e eles têm ódio dos evangélicos. Então não acredite em o que a esquerdista diz. E esse caso específico aí, que estão acusando de hipocrisia, como se fosse uma hipocrisia conservadora, não, uma hipocrisia dela, especificamente dela. Que ela estava mais preocupada com seu salário do que realmente com fazer a vontade de Deus. E não quando ela diz que escandalizou o nome de Deus, não é escandalizar o nome de Deus. Aquilo é um eufemismo assim, uma palavra, uma forma de dizer branda para dizer assim, vou perder meu ganha-pão, vou perder minha bocada. É isso que ela queria dizer, entendeu? Então não caiam nessa história de pessoas que ficam falando mal dos evangélicos e dos conservadores por causa disso. É óbvio que tem muita gente que entrou para o meio conservador que nunca foi conservador, né? Aliás, até aqueles que estão lá em cima, né, especialmente no topo, duvido muito que sejam conservadores, de fato. Podem ser até tradicionalistas, mas conservadores eu duvido muito. Sabe por quê? Como que um conservador pode ter, sei lá, 4, 5 casamentos na sua vida? Isso não é coerente, certo? Então devemos tomar muito cuidado com isso, que às vezes muitas pessoas que se dizem conservadoras, de fato não são. Apenas aproveitaram a oportunidade, viram uma necessidade do povo e tentaram atender essa necessidade. É como se fosse um comerciante que simplesmente faz uma pesquisa e descobre, o caminho é por aqui, temos que atender a necessidade aqui. Faz aquele marketing e atende aquela necessidade, não interessa para ele se ele gosta daquilo ou não, ele só quer vender, por exemplo. Percebe? Então devemos tomar cuidado com isso, com os falsos crentes, aquelas que são um joio no meio do trigo. Você, por exemplo, pode observar no meu canal, eu tenho algumas reservas com algumas coisas, né, em termos de colocar certa linguagem no canal, né, digamos assim, eu melhorar muitos vídeos e coisas do tipo, porque isso implicaria em dar determinada atenção a coisas que realmente transformariam em um negócio, e eu não quero que esse canal seja um negócio, embora até seja monetizado de alguma forma, né, que é apenas uma ajuda que ocorre. Não quero que esse canal se torne um negócio, eu quero que seja eu falando para você da palavra de Deus. Se algum dia eu quiser fazer um canal que seja propriamente para fins comerciais, não tem problema de fazer, mas esse canal aqui não tem essa finalidade principal, né? Você pode ver pelas visualizações que não tem isso de fato, né? E não que não saiba como fazer ou tenha como fazer, é porque não é o objetivo desse canal, né? Mas muita gente não pensa assim. Muita gente pensa que o evangelho
é para ganhar dinheiro, o evangelho é para enriquecer e coisas do tipo. Então tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado quando for taxar alguma pessoa, né, de alguma situação. Você nem sabe, eu estou fazendo esse vídeo, eu vou cortar ele, obviamente, né? Mas enquanto eu estou fazendo aqui, houve tanta interrupção que parece que o diabo não quer que eu conte isso para você, né? Que na verdade o problema ali não é os evangélicos, não é o conservadorismo, não é a Bíblia, mas sim é uma pessoa que se aproveita da boa fé do povo. Uma pessoa que se aproveita da boa fé do povo e usa um eufemismo para falar que ela vai perder a sua bocada, ao invés de dizer de fato o que deveria ter feito. Então tome cuidado com essas pessoas que tentam enganar de toda sorte de maneira para tentar desmerecer o evangelho. Não caia nesse caminho, não caia nessa lábia, pois Deus julgará a todos com justiça.